Bom dia, sejam todos bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit e meu outro canal JDW der Boot der Wahrheit. Eu parei o primeiro vídeo por aqui. Vamos recapitular um pouco, vendo um pedacinho acima também. Eu parei por aqui mais ou menos. Então, antes já havia o trabalho do sistema de nos manter dividido, separado, e não só por esse sentido que citei, por muitos outros, cujo tema já abordei em vários outros vídeos meus. Para não tornar esse vídeo muito grande, eu vou parar a explicação com detalhes e vou abreviar muito isso tudo, deixando bem claro que o tema desse vídeo é mundo real e mundo virtual, e um pouco de como atuam seus personagens dentro do mundo virtual. Está havendo upload do sistema, trazendo seus personagens do mundo real para o mundo virtual. Não é difícil entender que eles agem assim dentro do mundo virtual, basta a gente lembrar que antes eles faziam isso tudo no mundo real, esse mundo real que a gente pensa. E por que estou falando deles dentro do mundo virtual? Ué, porque um dia o mundo virtual vai estar paralelo ao mundo sentido como real por todos nós e vai ser tão ou mais importante atuar nele quanto no tal mundo real que sentimos como real por causa do programa mentalizado em todos nós. Eu vou mostrar para vocês o vídeo, tá? Esse foi o primeiro upload quase completo dos personagens do sistema do real para dentro do virtual. Os outros vídeos que eu vou fazer em 3, eu acho, ou se for preciso no 4 partes, uma parte do título vai ser mudada porque vai havendo adaptação ao texto até chegar no final que eu vou completar dizendo: está preparado para essa vida, né? No mundo virtual que estamos entrando, que ninguém percebeu que tudo isso que estavam nos dando de graça, e eu vou explicar tudo isso no vídeo, era para nos ajustar e nos manter já preparados para esse novo mundo entre real e virtual. É o mundo virtual que vai até se tornar mais importante. Então, agora vocês já entenderam que antes eles agiam, esses personagens do sistema agiam no mundo real e agem ainda através da grande máquina de entretenimento como filmes, shows, musicais, clipes, livros, imagens e escritas e todo tipo de distração, informação, educação, governo, moda, profissões, talentosos, estudiosos, cientistas, religião, líderes de muita coisa, aqueles que estão em alto cargo pelo mundo afora, dos cargos maiores, superiores e mais poderosos eram e são eles que ocupam todas as posições de poder, né? E tudo mais dentro dos segmentos das sociedades de todas as nações. Vocês vão perceber que estou mastigando muitos temas, mas faço isso para que os que estão despertando há pouco tempo, ou os que estão pela primeira vez acessando meus vídeos, saibam um pouco mais. Espero que desenvolvam certa curiosidade para conhecer mais dos meus vídeos e minha mensagem. Script. Escreva um script para o sistema e ser moleza. Então, quero alertar vocês todos para o fato que o sistema está quase completando o upload, que é subida, né, dos personagens deles, que antes eram usados em revistas, rádio e tudo mais que antes tínhamos que acessar indo pessoalmente comprar, alugar ou emprestar para acessar também as informações demonstradas, faladas, escritas, etc. por todos eles, né? E que tínhamos que estar com dinheiro suficiente para comprar e pagar por elas. O cartão de crédito ou prestações, qualquer coisa que nos fizesse pagar o acesso a muitas coisas que antes usávamos no mundo real. E agora eles estão também no mundo virtual. Não é de agora, já faz um bom tempo. Só que as pessoas têm uma ideia de que pode haver um mundo virtual, mas não estão sabendo que já estavam sendo montados tudo desse jeito. E eu vou explicar a vocês. Quantas coisas
que você pode conseguir hoje em dia de graça, né? Ali na sua mão, e antes pagava horrores. Quantas informações, quantos conhecimentos estão assim abarrotados no YouTube de pessoas, de canais ensinando, mostrando. Você consegue tudo. Qualquer coisa, qualquer tutorial te ensina a montar uma coisa, desmontar, não é verdade? Você já conserta a sua máquina de lavar roupa em casa? Você pega um tutorial e observa e aprende, compra as peças que ele fala e pum! Você já está consertando sozinho. Veja no caso do YouTube, muitos canais ensinando tudo e todas as coisas de graça para você. Mesmo que os canais deles peçam dinheiro, e apenas, né, eles colocam lá para você doação, ou pede descaradamente dinheiro, ou outros apenas monetizam, né, os vídeos, deixando que propagandas do YouTube estejam ali nos vídeos. Bom, por que eles pedem dinheiro? É apenas parte do jogo. O jogo pede que os personagens consigam o máximo de dinheiro vindo da massa. Assim eles conseguem pontos no jogo deles, na vida deles, que nós da massa nem conseguimos saber corretamente como eles vivem ou quem são de fato. Alguns deles foram inseridos desde criança entre nós na massa. Eu já expliquei isso em vídeos antigos, em vídeos novos, vídeos anteriores, vocês podem procurar. Então as pessoas estão encantadas com o estar no virtual. As coisas se descomplicam, se tornaram mais práticas, divertidas e tanto mais que levaria um dia eu listando aqui para vocês e não acabariam. Mas por que nos deram e estão dando tudo isso? É o que já falei em vários vídeos. Ciladas usando atrações que nos catem. Às vezes nos colocam em situações que não podemos fugir da atração de alguma delas. Somos todos dirigidos de uma forma ou de outra a estar nelas, a consumir coisas delas, a vivenciarmos muitas coisas delas, mesmo que estejamos conscientes da armadilha que está ali, à espreita de todos nós. Como no meu caso, eu sei o que está para vir, como nocivo tudo isso é, mas posso mudar isso? Posso parar esse poder, esse encanto, fascinação e adoração que a massa sente? Posso eu mesma parar de utilizá-la? Eu sei que estar no YouTube, no Facebook, é só trocar a televisão por eles, porque os personagens já estão ali dentro e eles estão nos manipulando da mesma maneira que nos manipulava com a televisão. Vocês acham que ficaríamos só nós aqui no virtual? Claro que não. Então, eu não tenho como parar, até eu mesma estou utilizando, não é verdade? Com o tempo, quem quiser fazer isso, vai ficando praticamente isolado de tudo. Se eu falar assim, eu nunca mais vou acessar nada disso, eu vou ficar sem saber algumas informações, não é verdade? A não ser que eu tivesse muito dinheiro e pudesse fazer isso, realmente me isolando completamente, aí minha família ficaria pagando as coisas para mim, pronto, né? Mas não tenho esse poder aquisitivo para fazer isso. Então eu ficaria isolado de tudo e qualquer um vai ficar, porque eles vão transportar não somente seus personagens para dentro do virtual, primeiro mundo, que está nascido, esse mundo virtual já está nascido. E eu vou explicar depois lá na terceira parte, mas não estava completado, né? Não estava totalmente transferido, o upload não estava completado, porque tem muitos ainda personagens dele agindo e atuando em algumas áreas de alguma forma no mundo real, porque o mundo real não está totalmente desconstruído, o mundo real tem que permanecer, certo? Porque é o programa básico. E um dia esse mundo virtual vai estar enorme, maior que o mundo real. Então tudo vai ser transportado para dentro dele. E tudo que nos deram e nos dão de graça foi para nos fazer, como carneirinhos, entrar, todos nos dirigirmos para o curral, no novo nível do jogo. Viver no mundo virtual, mais do que viver no mundo real. Ainda vai levar tempo para tudo estar completado, mas eu já posso adiantar isso para vocês. Hoje em dia, vocês já sentem que vocês ficam muitas horas no Facebook, no YouTube, procurando coisas pelo Google, não é verdade? Estamos já muitas horas mesmo nos relacionando e conseguindo fazer as coisas através do virtual. Script dos personagens manipuladores de pessoas da massa. Eles usam script.
Os nossos scripts que estamos aqui vivenciando, a gente não sabe, nós não somos atores, mas nós estamos vivendo personagens que o sistema escolheu para a gente, sem sabermos, sendo obrigado. Se nós soubéssemos de tudo que existe nesse mundo, se a gente tivesse acesso à bula da vida, ao conhecimento que eles nos roubaram e nos deixaram na ignorância, não seríamos a pessoa que somos hoje em dia. Eu não seria Yetzi de Bahat e você não seria outra pessoa aí atrás do computador, esperando receber mais informações de algumas coisas que não estão bem esclarecidas, mas você sente que tem algo errado nesse mundo e você está buscando. Mundo real. Mundo real é maneira de falar, pois até esse real mentalizado que temos, né, no nosso programa e acessamos desde que nascemos, é um mundo ilusório, e dentro dessa ilusão há muita enganação, muito fake, muitos cenários, muitos personagens do sistema atuando como parte de uma vida real, de um suposto mundo real que nos deram e obrigaram a vivenciar como eles queriam, nos obrigaram a vivenciar tudo isso como eles queriam. E isso significa que esse mundo é produtor de falsidades e que aqui existe uma sucessão de fake e ilusão infinitamente, uma atrás da outra, se unindo, se dividindo para serem mais, sabe como o mercúrio que cai, elas se soltam, se quebram e vão se juntando de novo, né? E se conectando para formar resultados benéficos ao grande jogador sádico, nosso sistema. Então, vocês vão entender que aqui no vídeo eu preciso me referir ao mundo físico como mundo real, ok? Ok. Sala existencial estava ali, quando de repente, espertos corromperam tudo, se apoderaram de tudo, e o que poderíamos fazer de lindo e bom nessa sala foi sendo preenchida com o mundo real do sistema, ou real do sistema. Então, se eliminarmos o falso do sistema, que é esse real, ainda teremos a sala existencial, na qual poderemos de novo fazer um sistema humano, né? Se tivermos capacidade para isso, porque nós estamos tão manipulados, vai levar muitas gerações para nos limparmos, nos purificarmos de novo. Podemos fazer isso? Podemos sim, mas muitos não querem, muitos acham que é utopia. E tudo começa pelo pensamento. Se o pensamento é negativo e você pensar que não pode, então não vai poder. Ou poderemos voltar ao ponto original, que não havia sistema nenhum, e sim apenas vínhamos para experimentar o diferente do poder da nossa criatividade original, que nada tinha a ver com essa criatividade michuruca do sistema, ou mesmo do falso amor que nos ensinaram, do falso jeito de nos relacionarmos, do falso jeito do uso das nossas energias, principalmente da energia sexual, do falso jeito que nos deram, né, e nos dão de nos alimentarmos e entender e vivenciarmos, né, de entendermos e vivenciarmos tudo isso aqui. Agora vocês já sabem que é tudo feito por cenários, por personagens do sistema, que tudo é feito para te enganar, manipular, corromper, te roubar o que é original, amoroso, bom e belo de nossa essência humana, da sua essência humana. E em vídeos anteriores e antigos podem encontrar mais sobre esses temas. Real, fake. Eu quero pedir a vocês que entendam o sentido de minha mensagem, não somente essa, mas de anos e anos que estão online, que, por favor, assim que eu não estiver mais aqui, porque um momento uma hora eu vou parar, não vai ser mais ouvida a minha voz e saber mais de mim. Se vocês conseguirem realmente aprender, né, com meus vídeos, a detectá-los, os personagens, todas as ciladas, a perceber o falso do real saudavelmente, sem ter entrado numa cilada mental que está levando muitos a pequena loucura, sim, há pessoas adoecendo mentalmente diante de tudo isso e até fisicamente também, ou a cair na cilada da arrogância. Sim, alguns se tornam arrogantes e estagnam em alguns degraus do despertar. Essas pessoas pensam que entendem tudo, já sabem tudo. Então, estou me referindo àquelas que saudavelmente, eu estou pedindo àquelas que saudavelmente e amorosamente estão despertando, caminhando para outros degraus da libertação. Passem adiante sobre como detectá-los, como eles agem, como o sistema age. Sejam sempre amorosos. Nunca faça aos outros o que não deseja para vocês mesmos. Quando passarem qualquer informação que ajude outros a despertarem e caminharem para outros níveis de consciência, usem o amor, o carinho, a atenção, a compreensão. Em vários vídeos meus, eu deixei mensagens claras do ponto mais importante do real despertar. Não há despertar real se você está presa ou preso em crença sentimental,
que formaram parte da sua personalidade e convicções que foram influenciadas pelas crenças do sistema e que te levaram ou que te levou a ser arrogante, mesquinho, que te fez ou faz cheio de ódio por outros ou por muitas coisas, etc. Ou que te faz reclamar dos outros o tempo todo, que te leva a fazer fofoca, defamar, atacar, julgar outros sem julgar a si mesmo, ou que te leva ao uso da pornografia, ou que tem vida sexual errada, que tem pensamentos errados gerados pelo uso errado da energia sexual, ou maneiras erradas, egoístas, possessivas, danosas nas relações que tenha, que por acaso tenha com outras pessoas, com as pessoas em geral. Ou se você é o tipo que conhece as informações certas e continua na mesma vida de antes, agindo errado após conhecer o que é certo, agindo falsamente quando já conhece como agir corretamente. Não se purifica ou não se aprimora como humano ou se não quer se aprimorar como pessoa, mas é o tipo que exige dos outros o que você mesmo nem oferece. 1% do que deseja para si, você não oferece aos outros. Quer qualidade, mas não oferece qualidade, quer amor, mas não oferece amor, ou o tipo que não utiliza o despertar para também se purificar, mas ao contrário, quer levar vantagem até nisso. Você pode ter feito qualquer erro no passado, você pode ter sido uma pessoa errada, mas a partir do momento que você tem a informação de como é para agir certo e você não fez, então você está desqualificado. Na verdade, você não é uma pessoa boa. Então, essas são o tipo de pessoas que elas estão despertando com ódio, com raiva, elas despertam. Eu já fiz um vídeo falando que as pessoas más também estão despertando, não são só as boas. E tem pessoas que ficam com muito ódio, muita raiva, e elas continuam produzindo aquele ódio, aquela raiva que elas já tinham, mas despertando para algumas coisas. Elas não vão se libertar, elas só despertam para algumas coisas. Então, quer qualidade, mas não oferece qualidade, quer amor, mas não oferece amor, ou o tipo que não utiliza o despertar para também se purificar, mas ao contrário, quer levar vantagens até nisso, e acaba gerando sensações falsas de poder, se sentindo mais inteligente que os outros, que tem a verdade, ou que pertence a algum grupo que tem a verdade, que pode saber mais que os outros, se sentir por cima e superior, etc. Ou se sentir para baixo, diminuir-se a ponto de negativar a si e a todos e tudo ao redor. Ou agindo pela falsidade, que outras ciladas, que usam padrões dos sistemas para te fazer agir. Enfim, quando se vai despertando de verdade, tudo isso vai sendo eliminado. Não existe um despertar real se você ainda carrega todas as bagagens do sistema, seja elas quais forem. Você não identificou-as, né, como sendo bagagens do sistema, se você ainda sente como suas, você não trabalhou essas nocividades do sistema, você está desperto para algumas coisas, mas está com os grilhões do sistema ainda em seu físico e mental. O ponto principal é o primeiro ponto. Se não sente o amor real de nossa natureza real, não está caminhando para o libertar, apenas está em degraus do despertar. Uma pessoa pode sentir que esse amor real exista e ainda não experimentou, mas ela tem uma voz, é como se fosse uma voz sentimento, que está ali dizendo para ela, existe, está em mim também. E muitas vezes ela sente que ela tem a capacidade de ser tão boa, que ela não encontra facilmente em outras pessoas. Mas tem outros que não sentem absolutamente nada disso. Segundo ponto, se não entendeu o uso errado da energia sexual e não se lapidou, aprimorou e purificou para fazer o uso correto dela, não tem como dizer que despertou completamente das ciladas do sistema, pois o sexo foi a maior cilada feita por ele. Como que as pessoas podem pensar que o sistema corrompeu e manipulou tudo e o uso da nossa energia sexual ele não corrompeu, não é? Não tem sentido nisso. Terceiro ponto, se não aprendeu a conhecer a você mesmo, seu corpo, sua mente e funcionamento disso tudo, de como eles usam a nossa própria mente para nos enganar, é difícil que você possa compreender muito mais que há para se conhecer e sentir. Depois que se conhecer, vai se sentir apenas humano, e não esse humano que o sistema mente dizendo que somos nós, não. Não vai se sentir mais nada do sistema, nada de nenhum grupo, arquétipos, característica deles, né, dessas pessoas do grupo. Você não vai falar, eu sou um advogado, eu sou um juiz, eu sou um médico, eu sou melhor que você, eu sou mais bonita, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou hippie, eu sou funkeiro, né? Funkeiro. Eu sou, que mais? Emo, eu sou feminista, eu sou
da direita, da esquerda, tudo isso aí não vai existir mais para você. Você não vai ser ateísta, você não vai ser religiosa, assim como eu não sou nada, eu não tenho nada do sistema dentro de mim, eu não faço parte de nada dele. E você tem que estar consciente das manipulações, você tem que estar apta para detectar ciladas, ofertas, atrações, manipulações, tudo isso aí. Então, deixa eu voltando aqui. Você não vai se sentir integrado em nada dele mais, mas vai começar a sentir que pode estar dentro dele, dentro do sistema, sem deixá-lo dentro de você. Conhecê-lo, experimentá-lo, etc. Se quiser saber mais, precisa assistir meus vídeos anteriores, antigos, que já toquei em todos esses temas, distribuindo os temas em vários vídeos, como, sabe, quando coloca os títulos, temas misturados, eu fiz isso. Quarto ponto, conhecer a natureza real da natureza nossa, não da nossa natureza real do corpo, do pensar, mas da natureza do programa, né, que a gente pisa, que a gente conhece, que a gente acessa, que a gente consome. Entender o que eles fizeram para nos levar a matar animais e outros de nós, se integrar à natureza, mesmo quando não está dentro dela, mantenha dentro do mental, respeitar os animais que faz parte da natureza e entender o que está por trás dos alimentos e tudo mais que o sistema nos obriga e nos ensinou que podemos ter, porque é natural, é assim que tem que ser, faz parte do ser humano, blá, 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 blá. Lembrar que o sistema não deseja nada de bom, amoroso e saudável, nem para humanos e nem para animais. Aprendendo a conhecer o sistema, aprender a detectar suas ações de seus personagens também, captar as ciladas, aprender a pensar diferente, aprender a conhecer as informações e tudo mais, e não acreditar. Não entrar em conflito mental entre acreditar ou não, etc. Assista vídeos que já passei essas informações. E pode ser que você assistindo-os receba alguns cliques mentais e acorde para mais outras manipulações que poderá lhe permitir ir para outros degraus do despertar e degraus do caminhar, né? Esse que vai, depois do despertar, você caminha para a libertação, e a libertação tem degraus também, não é assim, puf, você já está liberta. Não, não. E nem assim, puf, você já está desperta. Você desperta e tem que ficar conhecendo no que você foi adormecida, não é verdade? Aí são muitos assuntos, são muitas coisas. Existem outros pontos, mas esses são os principais. Mas voltemos ao tema desse vídeo. Vamos às pessoas que estavam no mundo real. Vou dar um exemplo e vocês vão pensar em outros, certo? Eu disse num vídeo anterior que nós fomos sendo substituídos pelos personagens do sistema nas plataformas, blogs e tanto mais, certo? Já entenderam isso, não é? Quem não sabe do que estou falando, peço que, por favor, assista o vídeo anterior ou outros que tem no título YouTube ou Facebook. Vou mostrar o vídeo para facilitar, mas acho que falei em 2 últimos vídeos sobre postagem no meu Facebook. Eu não vou mostrar porque eu já mostrei para vocês mais ou menos o último e vocês podem fazer a busca no meu canal, senão vai ficar muito grande, já temos 23 minutos. Quem lembra de quando o YouTube começou? Os mais novos com certeza já pegaram o bonde andando, né? Eles já chegaram, o YouTube já estava com tudo aí, tudo tal. Mas e os que estavam lá atrás, como eu, que viu tudo nascer, acordando ou não, pode ser que alguns lá atrás não estavam despertos, certo? A maioria não estava, mas começaram a utilizar as novidades tecnológicas que iam nos dando. Sabe bem dessa fase das nossas vidas. Essas pessoas que estavam lá atrás, elas vão lembrar do começo do YouTube, de tudo mais. Tudo mudou depois do YouTube e todas as outras plataformas de relacionamento, pois eles colocaram na época alguns personagens mostrando como usar a plataforma. Quem lembra do Yahoo Messenger? Lá atrás começou, né? Fazendo o mundo todo se conectar, as pessoas se conhecerem. Você abriu o YouTube, falando do YouTube agora, e estava alguns vídeos já inseridos. O começo foi assim, aqueles vídeos, tem muitos deles que não eram de pessoas da massa, mas as pessoas não perceberam. Eles não eram os da massa, eram os primeiros, e os primeiros sempre são do sistema. Sabe aquela fonte da fonte da fonte da fonte? O primeiro sempre é do sistema, e muitos outros depois também. Mas eles não pareciam pessoas comuns da massa, né? Eles nos pareciam pessoas comuns da massa, com ideias ótimas. A novidade encantou a muitos. Outros não entendiam o que se passava, não estava ainda preparado. Eles não estavam preparados realmente para utilizar tal coisa, mas sabiam da existência dela.
Eu mesma não utilizei o YouTube tão cedo. Insisti muito em boca a boca. Eu era aquele tipo de ativista, comecei muito antes de YouTube, outros, que insistia em boca a boca. E é muita besteira isso. Mas não tinha outro jeito. Depois fui para os blogs e sites. Só por último é que um amigo me empurrou e disse, vai para o YouTube antes. E todos da massa, no começo do YouTube, estavam se registrando e entrando. Os que souberam dele o adoraram e começaram a ir para a plataforma sem deixar de convidar amigos, parentes e conhecidos. Tudo para começar essa experiência espiritual. Algumas plataformas, para deixar a massa se sentir especial, colocava desse jeito. Você só entrava se fosse convidada. E fomos enchendo o YouTube com vídeos do povo e teve coisas ruins e boas. Algumas era bem lixo mesmo, pois aí entrou de tudo, desde vídeos tão ruins, né? Ruins de imagem quanto de tema. Tinha um filme, né? Um desses canais que filmou o bicho do pé dele, sei lá, tipo de bicho do pé, e depois a câmera seguia para o riacho ao lado do barraco que ele vivia, com muito lixo e caca por todo lado. E depois ele voltava a câmera para ele mesmo, com os dentes estragados, e rindo enquanto saía a farofa da boca. Mosquitos entravam na tela enquanto ele estava filmando, porque a sujeira toda ali, tudo isso com imagem bem ruim. Havia esse tipo de ruim, bem ruim mesmo, e muitos outros, desde ruins perigosos, mas todos esses ruins ainda não eram os ruins dos personagens do sistema, que fazem um ruim tão bom que supera até os ruins da vida real feito pela massa. Pois os personagens do sistema são criativos demais, não somente para coisas boas. A criatividade deles é para o mal também, e nisso eles são especialistas. Mas a intenção na época era que o povo viesse para essa plataforma, e não somente essa, eles iriam depois trazer muitas outras. Vai, se inscreve, se registra, vai curtir, vai gostar. Quem lembra do Orkut? Tinha os blogs que revolucionaram, né? Revolucionou muito depois dele. E neles também os primeiros bloggers, as primeiras pessoas que escreviam bloggers, sites, essas coisas, foram os personagens do sistema. Por quê? Porque eles tiveram a função de ensinar e fazer o trem virtual andar, fazer a massa aprender como sempre. E foram ensinando como escrever sua vida, ou o que você quisesse nos blogs, você pode fazer isso. Como você deveria utilizar o que fazer, como obter resultados e conquistar um lugar ao sol no mundo dos bloggers e dos sites, etc. E depois teve um monte de sites com tantas coisas interessantes, e teve muitos blogs, e a coisa foi chegando, as novidades sendo aceitas por todos. E teve tanta coisa que nem tenho como escrever aqui, a lista seria imensa. Mas estava dando certo, o povo estava começando a gostar, e era tudo de graça, e ainda é. Muitas coisas já se pagam, né? Antes todos já tinham ganhado e-mail, sim, de graça, e gostaram muito. Puxa, povo acostumadozinho já com a novidade, então tinha que continuar a sucessão de mais outras coisas. E como era bom isso, nos corresponder rapidamente, vixe, era muito mais eficaz e legal. Podia-se mandar fotos de um monte de carinhas risonhas que se chamavam Smiles. E teve Yahoo, MSN e muitos outros pelo mundo afora. Depois nos deram plataformas para salvar fotos como Flickr e outras. Depois os programas online para ajudar a deixar fotos mais bonitas, fazer montagem, vídeo com foto, que eu esqueci o nome como era dado aos vídeos com fotos, sabe? E muitas coisas para enfeitar seus blogs, deixar sua vida mais colorida, feliz, útil, prática, prazerosa, sabe? Você se sentia assim poderoso quando conseguia deixar seu blog muito mais bonito, com um layout mais legal, né? Com templates da hora, como dizia a garotada. E quem não lembra do Skype? Ou não, antes do Skype foi o Voibusta, que você conseguia telefonar de graça para outras pessoas na região que ele selecionava como gratuita. E tinha sites para músicas, você se registrava e poderia ouvir músicas de novos artistas e MP3
Que novidade, gente! Poderia até subir sua própria música se você fosse artista, e a massa ia se registrando, e tudo que fosse sendo criado, a massa adorava saber e se inscrevia rapidamente, nunca sem antes repassar as novidades para os demais conhecidos e familiares. E ninguém foi se perguntando o que era tudo aquilo, o que é tudo isso e por que tudo aquilo estava a acontecer. Era tão bom tudo aquilo, que todos só sentiam prazer e não queriam deixar questionamentos sérios como esses envolvê-los e encher a todos de preocupação. Muitos ainda dormiam e pensavam, se era legal tudo aquilo, se a coisa existia, então era porque nossas autoridades permitiram, e se elas permitiram e permitem, pensava a massa e pensa a massa, que deve ser bom, deve ser legal para todos nós. Pronto, resolvida a questão. Todos só queriam estar dentro da coisa, fazendo parte também. E para tudo corroborar com a aprovação geral, deram antes os filmes que já lá atrás eles mostravam a todos da massa como seria bom termos tudo isso, toda a tecnologia, não é? E todas as facilidades, já mostravam para a mente da massa ir se acostumando e aceitando e mais, desejando tudo isso. E mostravam tudo que finalmente estava acontecendo em filmes bem antes, ajudaram que o processo ocorresse entre a gente. Então, os filmes foi usado para mostrar a massa, para a mente da massa aceitar, receber aquelas informações e irem aceitando, né? A mente vai aceitando, vai ficando calma e quando a coisa chega, pum, ela já conhece, ela já aceitou. Então, o processo ocorreu a contento, pois muitos já tinham visto nos filmes coisas que iam chegando no mundo real. E repetiam, a vida imita a arte, não é? A massa imita e repete tudo que os personagens do sistema dá a elas. Tadinho de todos nós, muitos nem conseguiam supor que essa frase, nos dada por personagens do sistema, era para nos convencer de que eles quisessem que aceitássemos como real, bom, inteligente, etc. E saíssemos repetindo a danada da frase, e todos eles saíram, né, fazendo o trabalho do sistema, ou seja, manipulando uns aos outros. A própria massa sai repetindo o que os manipuladores jogavam para ela e assim, consequentemente, continuava o trabalho cruel deles com outros dela mesma. E depois, o próprio sistema colocou gente dele, enchendo o mundo virtual com tanto mais, com muito mais, com mais e mais do que eles queriam, para nos levar para a grande armadilha. E eles satisfaziam a todos. O maledito sistema que é feito de bom e mal. Já expliquei que esse bom e mal do sistema só existe de verdade o mal que ele criou. Portanto, o que existe mais próximo do nosso bem real é o pouco do bem que vemos acontecendo por aqui, quando nós agimos através do bem. E por ele criar esse mal e usar o pouco bem nosso, né, que era original nosso, ele tinha que dar o mundo virtual do mal também. E criou camadas na internet. Uma dessas outras camadas da internet chegou recheada de monstros, perversos, psicopatas, personagens dele, mostrando como fazer as piores coisas do mundo. Criou-se a tal Deep Web. Suponho que para eles foi fácil montá-la, pois fazer maldade com humanos e animais é moleza para o sistema e toda a sua trupe de marionetes e serviçais. Entenderam? No tal mundo real, temos o mal, certo? De um lado, o bem normal e o mal real do sistema, criação dele. Mas veja vídeos que já expliquei como também os do mal querem o bem e o bom para eles. Então, aos poucos, bons e maus humanos já estavam se integrando na vida virtual, já estavam começando a ficarem viciados, exatamente como tudo deveria ser. Tanto pessoas boas quanto as pessoas que foram manipuladas extremamente de várias maneiras para serem os do mal da massa. Mas e o mundo real? Não teve problemas, tudo estava equilibrado. Eles continuaram a fazer tudo de maneira tal que os mundos real e virtual se conectassem, assim como os planos desses mundos. Todos os planos que precisavam existir e acontecer em ambos os mundos. Tudo seria voltado a ajudar na idiotização da divisão dos humanos e na divisão dos humanos. Coisas que já vinham acontecendo, fazendo bem também, né? Tá acontecendo tudo isso no mundo real, com promiscuidade, fazendo bem para o sistema, certo? Com promiscuidade, com
manipulação mental, na alimentação, moda, educação, na banalização dos sentimentos, na destruição da inocência, da infância, da juventude, da moral, dos bons costumes, e muito foi feito e empenhado para separar casais, facilitar a promiscuidade, leviandade e todo tipo de perversão. Ao mesmo tempo, decidiram dar a todos de graça o que antes se precisava pagar. Exatamente, o plano era dar à massa diversão e utilidade de graça, tinha que ser de graça para atrair o número maior possível de gente da massa num tempo menor possível. Bem, é um jeito de falar assim de graça, porque você tinha que pagar a internet, ter televisão ou computador, alguma coisa desse tipo. Mas você não paga por outras coisas, como você vai no YouTube, acessa tutoriais, vídeos que ensinam, que mostram, de graça, certo? Anos para o sistema, né? Esse tempo que ele precisa pode ser anos, mas anos para o sistema não é nada. Se fosse preciso 100 anos, ele faria, mas ele às vezes quer mais, bem mais rápido. E quando quer mais rápido, se parece com um bom samaritano, um amigo, um Papai Noel, com um saco cheio de presentes, etc. Ele nos surpreende. E isso é o que pensamos. Nada do que ele faz, gente, é à toa. Não cai uma só folha que ele não sabe e não permite. Então, quando ele quer atrair a massa, assim, um grande número, que tem que ser rapidamente, ele oferece coisas de graça, ele facilita as coisas. E assim, coisas como comprar livros, curso, etc., iria mudar daí para frente. Então, começaram a fazer cursos online, até eles irem dando esses cursos cada vez mais facilidades para os interessados. E veio a hora deles inserirem suas pessoas que davam de graça a informação, pois estavam dentro de uma plataforma que oferecia a eles essas oportunidades. E nela havia chances de se obter certo lucro por seus vídeos. Não precisava pagar, né? Você, além de você poder fazer vídeos, colocar no YouTube, você não precisava pagar, porque as propagandas compensaria a plataforma, né? O YouTube receberia, e a massa só precisava ficar criando vídeos. Aí parecia que essa era a intenção real, quando na verdade a intenção era fazer as pessoas começarem a ir para o mundo virtual, se acostumarem e aceitarem. Olha que maravilha, tudo de graça, né? Divertido, interessante. E também aí havia o interesse para que todos os humanos da vida real vissem e soubessem da novidade e se integrassem, e foram anos assim, cada vez mais humanos da vida real, mantendo residência na vida virtual. Daí veio a hora, tudo já estava quase tão bom, com quase todos da massa já migrando para o mundo virtual, e eles disseram, agora temos que ir colocando nossa gente toda que estava lá na vida real, dentro da virtual. Mas dos que já estavam, e vocês lembram dos primeiros que fomos encontrando, não é verdade? É como muitas coisas que antes tinha que ser pagas e agora se pegava de graça, o que eles fariam com toda aquela gente que eles usaram e usavam e usam ainda no mundo real? Artistas, modelos, personagens disso e daquilo. O que fariam com toda essa gente dele do sistema? Então foram trazendo o restante e colocando-os como pessoas da massa, e a massa não se tocou, mas a massa também não se tocou com os personagens deles nos filmes, cinemas, rádios, musicais, shows, nos poderes, nos governos, na psiquiatria, na medicina, na ciência, na educação, na moda, na monarquia. Desde quando a massa começou a detectar? Eu já falava sobre personagem de sistema, muitos nem conseguiam acreditar que um artista poderia ser o personagem de sistema, o governante, o monarca, não é? Ainda naquela época as pessoas não detectavam isso, até hoje, muitos, com todas as informações, com tantas outras pessoas passando a mesma mensagem, né, alertando, trazendo lucidez para as pessoas, elas não conseguem aceitar que elas são personagens de sistema, que nem existe essa coisa toda de personagem de sistema, isso é besteira, não é? A massa sempre acreditou que todos os heróis, mártires, reis, salvadores, filósofos do passado e de agora, né, e mesmo de agora, escritores famosos, estudiosos, cientistas, doutores, super QIs, os mais belos, sexy, os mais fortes, corajosos e todo tipo de títulos que davam a eles, como poderes, talentos, qualidade, força, beleza, capacidade. E todos famosos, talentosos ou importantes para algum fato da tal história do passado, do presente, do futuro desse mundo, todos dentro dos livros que fomos aprendendo a conhecer, respeitar, copiar, adorar, imitar, e tinha que decorar tudo isso, na verdade, adorá-los, copiá-los, tê-los como exemplos, tudo baseado no que eles falaram lá atrás, ou tudo que é baseado nas coisas que eles falam aqui na frente, ou mostram, né, ou ensinam, ou qualquer coisa desse tipo. E agora temos mais deles do que gente nossa ensinando, mostrando e ganhando com tudo isso nas plataformas.
são eles de novo que já estão abocanhando tudo. Mas como assim? Então eles teriam que jogar os canais dos humanos da vida real, né, ou dos humanos da massa fora? Não é assim. Eles mantiveram só que as pessoas que antes faziam algo lá atrás, não todas, mas muitas, de repente perceberam que a competição aumentou demasiadamente e eles não tinham mais chances, eles não tinham possibilidade. Parecia que seus vídeos não tinham mais alcance, né? Que aí o próprio sistema começa a tirar a visualização desses da massa. E assim outras coisas foram acontecendo até que seus canais ficassem para trás e os dos personagens lá no espaço, de tantas visualizações, cliques e de tanta gente, né? Aquele monte de comentário bom, tudo isso também é montado por eles. E eles foram apreciados, adorados, seguidos, etc. Eu não vou mostrar a vocês pelo Brasil, todos eles, né? Os que começaram lá atrás ou não, porque aí a coisa é fogo, no Brasil é fogo, gente. As pessoas não querem ser informadas de que estão sendo manipuladas, eles não querem que apontem os manipuladores, esses personagens. E a gente que quer informar, eles defendem, quando a gente quer informar quem são eles, então eles defendem os que eles acreditam, os que são seus ídolos por causa de talento, beleza, alegria, qualquer coisa. É verdade, é desse jeito que acontece. Vou te dar uma ideia. Olha essas revistas de moda que mostrei no começo. Vejamos de novo. Antes, na vida real, as pessoas compravam essas revistas e, com isso, mantinham a tal vida deles mostrada à massa, ou seja, dava a eles poder aquisitivo para isso. Você já sabe que essa vida deles que conhecemos é tudo montado e fabricado pelo sistema, certo? Então, as pessoas davam aos personagens o financeiro que eles precisavam. Vamos falar assim, não que eles precisam realmente de dinheiro, mas eles estão dentro do jogo. Os personagens precisam tirar o máximo de dinheiro da massa de volta para o caixa do sistema. Essa é a parte financeira do jogo maior do sistema. Claro que há muitas outras. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então eu vou parar o vídeo por aqui, vamos deixar o resto para a próxima, porque já temos 42 minutos. Eu vou terminar o vídeo agradecendo a todos por terem assistido, terem paciência comigo, né? Porque eu estou mastigando bastante para que outros entendam. Espero vocês na próxima parte do vídeo. Eu vou agora terminar mostrando algumas dessas revistas de moldes que ensinavam antigamente. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit. Jetzt die Wahrheit, der Boot der Wahrheit. Hoje é dia 17 de dezembro de 2018. Agora eu terminei o vídeo, são 11 horas e 33 minutos. Então, eles estavam dentro das revistas mostrando roupas, não é? Havia modelos de passarelas, havia modelos de revista, modelos que só viviam mostrando somente dentro das revistas, sabe? Eu não estou encontrando aqui direito, mas vou procurar se eu acho. Elas não eram modelos muito conhecidas. Modelos de passarelas continuam famosas até hoje em dia, certo? Elas sempre terão trabalho, mas aqueles modelos que só mostravam roupas de certas revistas, não essas da capa, mas outras roupas, elas eram tipo modelos anônimas. Parece que eu não estou achando. Mas elas estavam ali dentro de revistas, mostrando a moda ou mostrando alguma outras coisas. Elas estavam também em exposições, exposições de carro. Elas eram usadas para essas coisas também. Assim, mais ou menos assim. Alguns desses personagens eram usados para essas coisas, para a massa ir acostumando com certas coisas que eles queriam, talvez padrões de beleza, padrões de comportamento, padrões para uso da sensualidade exacerbada e coisas desse tipo, né? Eram muitas mulheres sensuais, o que tem a ver a mulher ali com o carro, certo? Bom, gente, a lista é grande de como elas eram usadas e elas estavam ali, aqui,
é o mundo real, certo? Elas estavam ali, você ia lá na feira e você as via. Então, a revista de moda, onde elas estavam, que elas não eram famosas, só mostrava coisas pequenas ali dentro, ou era usada para propagandas, assim, tinha um consultório médico que pagava muito bem, então tinha sempre uma imagem, uma modelo ali, não é verdade? Ou de mãos, alguma coisa. Então você pagava para obter, era o mundo real. Mas agora, essas pessoas, elas tinham que ser recolocadas e eles tinham que posicionar essas pessoas de volta para a massa. E a massa estava sendo dirigida para o mundo virtual. E elas também tiveram que vir e foram entrando devagar. E o upload está quase completo. Até o próximo!